Bom dia! Nessa nossa primeira videoaula, vamos reativar algumas sinapses que andam meio esquecidas desde o início da quarentena. Quarentena, na verdade, isolamento social que estamos fazendo. Bom, nossa última aula trabalhamos com anexos embrionários. Vamos recordar. Anexo, como o próprio nome diz, uma estrutura que fica ligada ao embrião. Na essência, o anexo embrionário é uma estrutura formada a partir de tecido embrionário que vai ser fundamental para a adaptação e manutenção desse embrião durante a embriogênese, para completar essa fase de desenvolvimento. Agora, quando estudamos anexos embrionários, além de garantir uma compreensão da questão adaptativa, ela também mostra para a gente um pouco do que seria uma hipótese evolutiva de grupos. Isso porque o aumento da complexidade dos anexos embrionários ao longo dos grupos animais acaba sendo uma evidência do processo evolutivo. Então, estudar embriogênese é como se estudássemos um filme da evolução acontecendo. Agora, quais grupos nós vamos estudar? É claro, aqueles mais próximos do nosso. Mamíferos, nós somos mamíferos. Aves, répteis, anfíbios. E vamos reportar a um grupo que hoje é considerado um grupo artificial chamado grupo peixes, que na verdade não é um grupo taxonômico considerado hoje, já foi. Antes era considerado classe Pisces. Hoje em dia, essa classe foi subdividida em várias outras, isso devido a evidências de linhagens evolutivas distintas. Então, peixes ósseos, por exemplo, hoje você considera como osteíctes. Peixes cartilaginosos, condrictes. Os tubarões, as arraias, os cações. Agora, apesar do termo artificial, termo não taxonômico, tanto peixes quanto anfíbios, apesar das diferenças, na embriogênese há muita similaridade. Lembra do embriãozinho que nós desenhamos em sala de aula? Um tanto quanto tosco, mas que representa o que seria esse animal. Uma fase de embriogênese um pouquinho avançada, já com uma região cefálica constituída, uma região caudal. Por sinal, cauda muito importante nesses animais, evoluindo a partir inicialmente da notocorda e posteriormente da coluna vertebral, na maioria dos grupos. Cauda muito importante para a locomoção no ambiente onde esse embrião se desenvolve, no ambiente aquático. Peixes se desenvolvem na fase embrionária, no ambiente aquático, e na fase adulta também. Anfíbios começam a embriogênese na fase aquática. Na fase adulta, dão um passo para o ambiente terrestre. Esses animais que durante a embriogênese desenvolvem-se no ambiente aquático, eles precisam respirar. E no caso, a respiração é uma respiração aeróbica, o que significa precisa de oxigênio. Então, como é que esse animal vai conseguir oxigênio? Da água. Não da água, molécula de água, H2O. Isso não. Na verdade, é do oxigênio dissolvido na água. Esse O2 dissolvido na água, inicialmente pode ser captado pela pele, mas com o desenvolvimento do embrião, forma-se uma estrutura especializada na retirada do oxigênio dissolvido na água, as brânquias. E assim esse animal consegue fazer respiração. Mas lembre-se que respiração é uma forma de retirada de energia de moléculas orgânicas. Inicialmente, esse animal não captura alimento por conta própria. Então, de onde é que ele tira nutrientes energéticos para a respiração, nutrientes para o crescimento, para o desenvolvimento? Ele retira de uma reserva que foi constituída durante a gametogênese feminina. Uma reserva nutritiva que recebe o nome de vitelo. O que significa nutriente vem no gameta. E o que o embrião faz? Assim que o embrião vai se desenvolvendo, tecidos embrionários vão se formando em torno desse vitelo. Esse tecido embrionário que vai se formando em torno desse vitelo vai formando uma bolsa.
vai formando um saco, que recebe o nome de saco vitelínico. Esse saco vitelínico ele vai se formando junto com vasos sanguíneos que vão constituindo a parede desse vaso, onde sangue vai se formando, e assim os nutrientes poderão ser mobilizados do vitelo para o organismo. E assim esse saco vitelínico surge como primeiro anexo embrionário, com duas funções. A primeira, mais importante, é disponibilizar nutrientes para o desenvolvimento do embrião, isso quer dizer, nutrição do embrião. Lembra, não é o saco vitelino que cria nutriente, ele só disponibiliza o nutriente na forma de vitelo que já vinha no gameta feminino e que fez parte do zigoto e agora é do embrião. E, junto com a formação dos vasos sanguíneos, ele acaba sendo a primeira fonte de células sanguíneas, dando origem às primeiras células que vão formar o sangue desse animal. Agora, ao longo da evolução, assim como peixes ancestrais acumularam mutações, possibilitando a evolução de anfíbios, anfíbios ancestrais acumularam mutações. Alguns evoluíram para anfíbios atuais. Outros evoluíram para grupos que conseguiram sair do ambiente aquático e conquistar o ambiente terrestre. O primeiro grupo que deu esse passo decisivo foi o grupo dos répteis. A partir de ancestrais de répteis evoluíram aves e mamíferos. Agora, o que tornou possível esse passo importante para o ambiente terrestre? A sobrevivência no ambiente terrestre só é possível se você tiver proteções contra a perda d'água. E durante a embriogênese, a estrutura protetora que tornou possível a embriogênese fora da água inicialmente foi a evolução de uma casca em torno do ovo. Isso quer dizer ovo com casca. Aí você diz, répteis têm ovos com casca, aves também, mas mamíferos? Não todos os mamíferos. Apenas um pequeno grupo chamado de mamíferos monotremados. Os mamíferos monotremados, o nome pode ser estranho, mas se você lembrar de um representante bastante famoso dele, fica mais fácil. Os ornitorrincos. Ornitorrincos são considerados mamíferos por ter pelos, glândulas mamárias, mas de uma maneira incomum, eles desenvolvem, o embrião se desenvolve dentro de um ovo com casca, aproximando assim, mostrando a proximidade da origem reptiliana. Agora, essa casca, ela se torna importante por quê? Porque essa casca, ela tem uma composição especial. Ela tem um alto teor de fosfato de cálcio, tem uma estrutura proteica interna, e essa casca, além da dureza, conferindo uma certa proteção mecânica, ela é pouquíssimo permeável à água. Então, a casca acaba sendo um passo decisivo como uma forma de impedir a desidratação do embrião no ambiente terrestre. Então, agora, água presente aonde? Inicialmente, água presente num coloide chamado de clara. A clara é um coloide, isso quer dizer, é uma mistura de proteínas, especialmente albumina, com água. Como assim? Se você rompe a resistência mecânica da casca, então veja que essa proteção é relativa, você encontra dentro a gema, que por sinal já se rompeu. Se rompeu a membrana celular, esvaziando o vitelo. Toda essa massa amarela é o vitelo. E esse coloide aqui é a clara. Na verdade, o que acabamos de ver é um ovo já com tempo de vida limite. Porque um ovo fresco, a clara, ela é mais consistente, dando maior proteção mecânica à gema. Esse ovo, claramente, é um ovo envelhecido. As proteínas já em desorganização, sofrendo desnaturação, elas vão perdendo a capacidade de manter essa consistência gelatinosa. Perdendo a resistência, a membrana celular que revestia essa célula gigantesca
frágil, não suporta a pressão e se rompe. Por sinal, isso é um exemplo de ovo que deve ser desprezado e não comido. Agora, casca e clara não são anexos embrionários. Ora, por que não são anexos embrionários? Lembra, um anexo embrionário vem de tecido embrionário. De onde vem a casca e a clara? A fêmea, após o seu ovário ovular, então ocorre ovulação. Essa ovulação lança num tubo, um tubo homólogo à tubo-uterina, chamada de oviduto. Nesse oviduto, a célula feminina ela vai sendo transportada. E conforme ela vai sendo transportada, glândulas secretoras presentes na parede do oviduto vão secretando inicialmente a clara e posteriormente a casca. Então a casca e a clara são produtos de secreções da fêmea, não do embrião. E assim, esse óvulo, essa célula feminina que foi lançada no oviduto, conforme ela vai transitando pelo oviduto, ela vai sendo recoberta pela clara e pela casca. Então, a clara e a casca vão se formando em torno da célula feminina, que na maioria das vezes, quando você come, não é um ovo, é um óvulo. Aí você diz, ué, mas se eu tenho a célula feminina protegida pela casca e pela clara, como é que o embrião se forma dentro do ovo com casca e com clara? Ele só vai se formar dentro do ovo com clara e com casca se ocorrer a fecundação antes dessas estruturas se formarem. O que significa? A fêmea tem que ter cruzado. Ao cruzar, espermatozoides trafegam pelo oviduto, encontram a célula feminina antes das proteções formadas, fecunda, forma-se o zigoto, o embrião vai se desenvolvendo. E assim, quando a clara e a casca estão constituídas, aqui dentro já tem um embrião em formação. Embrião, que é claro, vai se formar a partir de nutrientes armazenados exclusivamente na célula feminina. Então, vamos desenhar aqui, como fizemos em sala de aula, um modelinho de uma avezinha. Pronto. E esse nutriente armazenado aqui, na forma de vitelo, vai ser resgatado através da evolução de, agora sim, um anexo do embrião. Esse anexo que vai envolver o vitelo, é claro, é o saco vitelínico. E, por sinal, esse saco vitelínico em aves, répteis, mamíferos monotremados, é um saco vitelínico gigantesco. Por quê? Porque ele se forma em torno de um vitelo muito grande. Vitelo acumulado na formação do gameta feminino. E é por isso que esses embriões se formam a partir de um ovo megalécito. Lembra? Megalécito, muito vitelo. Ou telolécito. E no caso, por que tanto vitelo? Porque a casca, que protege contra a desidratação, impede que esse animal consiga alimento do meio externo, como esse que vive no ambiente aquático. Então, se o vitelo do saco vitelínico aqui se esgotar, esse animal, já com um sistema digestório minimamente constituído, consegue capturar nutrientes no ambiente. Esse não. Então, ele precisa de uma grande quantidade de vitelo.